Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando cada livro do Novo Testamento. São 27 livros, 260 capítulos, 7.959 versos, e nós agora vamos começar o 11º livro na ordem canônica, a carta de Paulo aos Filipenses. A ordem que o Novo Testamento se encontra é primeiro os Evangelhos, depois o livro de Atos, que é o livro histórico, depois as epístolas paulinas dirigidas às igrejas, não em ordem cronológica, mas em ordem de tamanho. Então, Romanos é a maior, depois 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, e agora começa as epístolas de 4 capítulos, Filipenses, depois Colossenses. Filipenses é uma carta que Paulo escreveu quando ele se encontrava em Roma. Nós acreditamos que ele estava na prisão domiciliar, Atos 28:30, aquele lugar, até que ele fosse comparecer perante César, que Paulo apelou para César. E de lá Paulo escreveu aos Filipenses. A razão que Paulo escreveu aos Filipenses foi para agradecer uma oferta que os filipenses mandaram a ele enquanto ele estava em Roma. Então Paulo estava grato a essa oferta e decidiu escrever essa carta e enviar essa carta aos irmãos de Filipos. A igreja de Filipos, ela ficava no norte da Grécia, na região da Macedônia. Foi a primeira que Paulo fundou na Europa. E isso se deu por volta do ano 50 da nossa era, durante a sua segunda viagem missionária. Atos capítulo 16, do verso 12 ao 40, vai nos falar da fundação dessa igreja. Lá, Paulo foi junto a um rio, onde encontrou umas mulheres que estavam junto ao rio, né? As mulheres naquela época estavam lavando a roupa, e Paulo foi achar um lugar para orar, e ali começou a pregar. Lídia, que era da cidade de Tiatira, foi a primeira convertida, e depois de Lídia, né, nós vamos ter Paulo pregando na cidade de Filipos, e havia uma jovem com espírito de adivinhação, que andava atrás de Paulo dizendo: esses homens nos anunciam o caminho da salvação. Primeiro dia não tem problema, segundo, mas isso ela fazendo por muitos dias, Paulo se viu perturbado e percebeu aquele espírito que havia na moça e repreendeu. Quando ele repreendeu o espírito, que essa moça tinha um espírito de adivinhação e dava lucro aos seus senhores, foram entregar Paulo aos magistrados da cidade. E Paulo e Silas foram açoitados e lançados na prisão. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam, e de repente veio um grande terremoto, abriu-se a cadeia, soltou-se a cadeia de todos. O carcereiro, quando viu que as prisões estavam abertas, estava dormindo. Quando ele acordou, quando viu as prisões abertas, decidiu tirar a sua vida, e quando ele puxou da espada para tirar a vida, Paulo disse: não faças nada, porque estamos todos aqui. O carcereiro então pediu luz e entrou e faz aquela pergunta maravilhosa: senhores, que farei para ser salvo? E Paulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então Paulo fundou essa igreja também na casa do carcereiro, né? Toda a casa creu, Paulo se batizou, ele tratou dos vergões de Paulo. Então, quando Paulo e Silas partiram, né, de Filipos, eles deixaram Lucas, um médico, que permaneceu lá. Filipos era um centro médico e possivelmente também era a cidade natal de Lucas. Sem dúvida, ele deve ter se empenhado para que a igreja ficasse ativa e continuasse a expansão evangelística. A epístola revela uma igreja que sofria, capítulo 1, verso 29. E também corria
riscos de alguma divisão interna. Possivelmente havia uma tendência na doutrina do perfeccionismo, mas essa epístola foi escrita para incentivar o progresso e não para resolver problemas, como a epístola de Coríntios, não é? Isso explica a advertência contra alguns cristãos de origem judaica que insistia que os cristãos de origem gentílica deveriam ser circuncidados e observar a lei judaica. Paulo também trata disso em Filipenses capítulo 3, verso 2 e 3. Paulo amava essa igreja e se alegrava com o seu progresso, né? O progresso dessa igreja era algo que estimulava Paulo. As palavras alegria, o gozo, alegrar-se e sinônimos são encontradas 16 vezes nos 4 capítulos dessa epístola. Falando um pouco da cidade, na época de Paulo, Filipos, assim como Corinto, era uma colônia romana e ficava junto à Via Egnatia, a grande estrada que ligava a parte leste à parte oeste do Império Romano. Depois das batalhas de Otaviano contra Brutus e Cássia, e mais tarde com seu aliado Marco Antônio, a cidade foi ocupada por colonos vindos da Itália. Esses se orgulhavam de seus direitos e privilégios especiais e eram extremamente leais a Roma. Em Filipos, como província da Macedônia como um todo, as mulheres desfrutavam de um status elevado e participavam ativamente na vida pública e dos negócios. Situação essa que se refletia na igreja. Nós vemos Lídia, que era de Tiatira, vendedora de púrpura, uma mulher proeminente em Filipos. Também, Paulo vai mencionar na sua carta 2 irmãs, parece que eram 2 líderes da igreja, que Paulo diz, rogo que a irmã Cíntica e Evódia falem a mesma coisa no Senhor. Parece que estava havendo um debate entre essas 2 irmãs, e aí Paulo também, na epístola, menciona essas irmãs, a Cíntica e Evódia. Ainda bem que era só naquela época que nós tínhamos assim 2 irmãs, né, que não se entendiam. Hoje, graças a Deus, as irmãs todas se entendem, se amam. Não é assim? Se não é, deveria ser, não é? Filipenses é a carta mais pessoal e calorosa de Paulo. Após as dificuldades iniciais que Paulo passou na cidade, ele foi preso, ele recebeu, né, açoites nas costas, surgiu um forte laço com os crentes convertidos em Filipos. Paulo escreveu também para agradecer, como nós já dissemos, a oferta que ele recebera deles na prisão e para informar a igreja a sua situação. Filipenses tem 4 capítulos e após a introdução e saudação que Paulo faz em todas as suas cartas, no capítulo 1, do verso 3 a 11, nós vamos encontrar as ações e graça e oração que Paulo fazia pelos filipenses. Do verso 3 a 11 é a oração de Paulo. Depois, o verso 12 a 26, Paulo vai dizer como é que ele estava em Roma, vai descrever as circunstâncias em que ele se encontrava. É nessa carta que Paulo diz, no capítulo 1, verso 21, o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Ele estava pronto para partir-se, caso essa fosse a vontade do Senhor. Paulo também menciona no capítulo 1, do verso 15 ao 18, a proclamação de Cristo de todas as maneiras e sua disposição, como nós dissemos, para viver ou morrer. No capítulo 1, verso 27 até o capítulo 4, verso 9, Paulo vai tratar dos assuntos de interesse da igreja. Nós vamos encontrar uma pequena exortação de Paulo aos filipenses para que eles perseverassem, não é? Mantivesse a perseverança na fé, mantivesse também a unidade da fé, mantivesse a humildade e prontidão em servir. No capítulo 2, ele vai usar Jesus como exemplo
de humildade, dizendo que Jesus, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é? Então, Cristo é o exemplo de humildade nessa carta. Paulo também vai falar da obediência e a conduta que deve ter irrepreensível. Paulo vai mencionar também alguns mensageiros dele, Timóteo e Epafrodito. Não é? Epafrodito, parece que a oferta que Paulo recebeu foi através de Epafrodito que os irmãos enviaram a Paulo. Paulo também adverte a igreja contra falsos ensinos. Paulo chama falsa circuncisão, não é? Face a verdadeira, que era a circuncisão de Cristo. Paulo também menciona a face espiritual, a mentalidade terrena face a espiritual. E aí Paulo no capítulo 4 vai trazer firmeza, harmonia, pedir que a irmã Evódia que sintam a mesma coisa. Paulo vai falar da alegria, regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, Filipenses 4:4, que é talvez o tema dessa carta. Paulo vai falar que nós devemos pensar em tudo que é honesto, reto, proveitoso, puro, se há alguma virtude, nisso pensai, não é? E o Deus de paz, que excede todo entendimento, estará convosco. Paulo vai falar do controle da mente, da vontade, e termina agradecendo a oferta, saudações finais e bênção. Não é uma carta muito longa, mas é a carta que Paulo expressa o seu maior gozo, carta calorosa de agradecimento. O autor, Paulo, quando escreveu, cerca do ano 62 ou 63. Tema dessa carta, alegria de viver para Cristo, alegria do Senhor. Vamos ver algumas considerações preliminares. A cidade de Filipos, na Macedônia Oriental, ficava a 16 quilômetros do mar Egeu. Foi chamada de Filipos em homenagem a Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande ou Alexandre o Magno. Nos dias de Paulo, era uma cidade romana privilegiada, tendo uma guarnição militar. A igreja de Filipos foi fundada por Paulo e sua equipe de cooperadores, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, que é o médico amado da cidade de Filipos. Isso aconteceu na sua segunda viagem missionária. Paulo estava em Troade, não é? Quando ele teve uma visão. A visão dizia, passa a Macedônia e nos ajuda. E Paulo então decidiu ir até lá. Um forte elo de amizade desenvolveu-se com o apóstolo e a igreja de Filipos. Várias vezes a igreja ajudou Paulo financeiramente. Paulo menciona isso em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 9. Paulo também menciona em Filipenses 4, 15, 16. Ela contribuiu generosamente para a coleta que o apóstolo providenciou para os crentes pobres de Jerusalém. Era uma das igrejas da Macedônia, junto com Tessalônica, que havia ajudado os pobres de Jerusalém. Parece que Paulo visitou a igreja pelo menos 2 vezes na sua terceira viagem missionária. O propósito de Paulo ao escrever é que da prisão certamente em Roma, Paulo escreveu essa carta aos filipenses para agradecer-lhes sua oferta generosa. O portador foi Epafrodito e para informá-los do seu estado pessoal. Além disso, escreveu para transmitir à congregação a certeza do triunfo do propósito de Deus na sua prisão, para assegurar à igreja que o mensageiro que por ela é enviado, Epafrodito, cumprira também fielmente a sua tarefa e que não estava voltando antes do devido tempo.
e para levar os membros da igreja a se esforçarem para conhecer melhor o Senhor, conservando a unidade, a humildade, a comunhão, a paz e a alegria, que tanto Paulo fala nessa carta. Quanto à visão panorâmica, vamos dar uma visão panorâmica. Diferente de muitas cartas de Paulo, Filipenses não foi escrita primeiramente devido a problemas ou conflitos na igreja, como 1 Coríntios. Sua tônica básica é cordial, mostra afeição e apreço que Paulo tinha pela congregação que havia em Filipenses. Depois da saudação inicial, nós vamos ter também a bênção final, Filipenses 4, 23. A carta focaliza Cristo Jesus como o propósito da vida e a esperança da vida eterna por parte do crente. Nessa epístola, Paulo trata de 3 problemas menores em Filipos. Primeiro, o desânimo dos crentes ali causado por causa da prisão prolongada de Paulo. Então, Paulo, no primeiro capítulo, menciona o seu estado. Segundo, pequena semente de discórdia entre 2 mulheres da igreja, a irmã Síntica e Evódia, que Paulo trata. Terceiro, a ameaça de deslealdade sempre presente entre as igrejas por causa dos mestres judaizantes e dos crentes de mentalidade terrena, carnal. Em meio a esses 3 problemas em potencial, temos os ensinos mais ricos de Paulo sobre, primeiro, alegria em meio a todas as circunstâncias da vida. Paulo estava preso, mas mesmo assim ele diz, regozijai-vos no Senhor, a alegria do crente está no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Também mostra a humildade e o serviço cristão e o valor incomensurável de conhecer a Cristo. Capítulo de número 3. Características especiais. 5 assuntos caracterizam essa epístola. Vamos ver. Primeiro, ela é muito pessoal e afetuosa a carta, refletindo assim o estreito relacionamento entre Paulo e os crentes filipenses. Segunda, ela é altamente cristocêntrica, revelando a estreita comunhão entre Paulo e Cristo. Paulo dizia que ele prosseguia para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo, Filipenses 3,14. Terceiro, contém uma das declarações mais cristológica e profunda da Bíblia, em Filipenses 2, 5 e 11, dizendo que todo joelho se dobrará dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua irá confessar que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quarta, é preeminente a epístola da alegria no Novo Testamento. 16 vezes, Paulo, nos 4 capítulos, menciona a palavra gozo, regozijo, alegria, não é? Que não importa a circunstância, devemos nos alegrar. E quinto e último, apresenta um modelo de vida cristã dinâmica, requisitada, inclusive no viver humilde e como servo, prosseguir com firmeza para o alvo que nos está proposto, que é Cristo, regozijar-se sempre no Senhor, libertar-se da ansiedade, contentar com todas as circunstâncias e fazer todas as coisas mediante e potente a graça de Cristo. É nessa epístola, no capítulo 4, verso 13, que nós encontramos uma das expressões lindas do apóstolo. Tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus vos abençoe ricamente, nos acompanhe em cada capítulo dessa epístola, não são muitos, são 4 apenas. A epístola tem 100 e poucos versos, 104 versos. Nós estaremos estudando ela, acompanhe cada capítulo e seja abençoado nessa carta cheia de alegria do apóstolo Paulo para agradecer uma igreja
pela sua oferta e pelo seu cuidado para com ele. Que Deus os abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Ajude-nos a divulgar o nosso canal através dos seus amigos, Facebook, WhatsApp, se ele tem sido de bênção para você. Deus te abençoe, a graça de Jesus seja com todos. Amém.